partir do versículo 1 e vamos ler o primeiro versículo e o versículo 5, irmãos. Só o 1 e o 5 e depois nós vamos caminhar pela palavra de Deus. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 5 agora. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Repita comigo, irmão. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Os irmãos podem se assentar. Eu nunca preguei ela desta maneira. Mas como o irmão Fabiano e o pastor estavam conversando antes, Deus me levou para essa mensagem agora. Irmãos, é muito profunda essa mensagem. Porque Pedro fala ali: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Durante o tempo, irmãos, a gente vai entendendo. Pedro era um grande pescador. No que ele fazia, ele era o melhor. Só que quando Deus quer mudar a história, Ele faz diferente. Ele muda tudo se tiver que mudar. Ele não vai mudar as pessoas, Ele vai mudar a gente. Ele não vai mudar quem está em volta, Ele vai começar por nós. Porque nós temos que entender a andar segundo a palavra de Deus. Segundo o que Deus quer fazer na nossa vida. Simão era o melhor pescador da região e muita gente comprava peixe dele e muita gente queria aprender com Simão como era ser pescador. Glória a Deus. Só que no momento que Deus quer te tirar de uma coisa, não é que Ele deixa acontecer tudo de errado, Ele permite para que você entenda a caminhar pela palavra de Deus. Pelos seus olhos pode estar dando tudo errado, mas Ele diz: eu estou trabalhando. Você pode estar se sentindo sozinho, mas Ele te fala: eu estou trabalhando. É eu que estou fazendo. É eu que estou agindo. Nós estávamos ontem no grande culto e a palavra que o pastor falou no finalzinho do oleiro me chamou muita atenção. Deus vai trabalhando. E nós temos que ouvir só a palavra dele. É somente a palavra dele. Não interessa o que vai acontecer. Aleluia. Ah, mas tu viu o irmão saiu por causa disso. Ah, mas tu viu outro irmão, por que não vem mais? Somente a palavra. Aleluia. Ah, o pastor José disse. Amém. Um grande homem de Deus. A palavra. Se nós formos olhar para o irmão Patrick, o irmão Patrick é cheio de pecado, mas se nós olhar para a palavra de Deus, ela é perfeita. O Senhor vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho a não ser por mim. Aleluia. Está sozinho?
é o Senhor. Está difícil? É Jesus. Aleluia. Muitas das vezes não vai ter pastor José, não vai ter irmão Fabiano, não vai ter irmão Patrick. É Jesus. Aleluia. Nós somos apenas instrumentos. E instrumentos às vezes precisam de bateria. Aleluia. Instrumento às vezes sofre muito mais, porque a palavra diz: a quem muito dado é mais cobrado. E cada um tem o seu devido fazer dentro da obra de Deus. Aleluia. Cada um tem um i, que nem a gente estava conversando sobre os pingos nos is. Cada um é um i. E cada i tem que estar no seu lugar com o seu pingo em cima. Se você estiver fora do seu lugar, você não está alicerçado na rocha. Você vai passar pela tempestade e a tempestade vai te afogar. E a tempestade vai te tirar. O vento vai começar a te tirar. Não olhe para o vento. Olhe para Jesus. Quando começou a tempestade, aqueles discípulos que estavam no barco, eles sabiam que Jesus falava, mas às vezes Jesus deixava eles sozinhos para ter a vivência daquela palavra. Às vezes Jesus deixava eles em silêncio para ter a vivência de aprender. A gente não aprende só lendo, irmão. A gente aprende mais vivendo. Aleluia. A gente aprende vivendo. Porque quanto mais a gente lê, muitas das vezes o ego sobe na cabeça do ser humano, e o ensinamento, e isso e aquilo, e uma hora quando a gente pensa que nós somos alguma coisa, a gente não é nada. Aleluia. A gente é só um pozinho, irmão. Glória a teu E nome, Deus Jesus. pode fazer o que quer conosco no momento que quiser. És fiel, Jesus. Isso é muito interessante, irmãos, porque se a gente caminhar pela Bíblia, e os irmãos podem estudar em casa, isso é muito mais importante. A gente tem que pegar em casa e não somente ler dentro da casa de Deus. Segundo a Reis, capítulo 2, vai falar sobre o arrebatamento de Elias. E Eliseu sempre andava com Elias. E os profetas estavam falando para Eliseu: vou te tirar o teu mestre. Ei, tu viu? Elias vai ser arrebatado. Elias vai ser levado aos céus. Tu viu, Eliseu? Ele vai ser tirado diante de ti. Eliseu falava: para de falar essas coisas. Elias é meu mestre, não vai acontecer nada com ele. Irmãos, a gente tem que entender a olhar somente para Deus. Eliseu sempre falava: eu quero o Deus de Elias, eu quero a força do Deus de Elias, porque ele ainda olhava para Elias. Ele não tinha comunhão ainda, vivência somente ele Deus. Ele somente olhava para o exemplo de Elias. E muitas das vezes, irmãos, o exemplo é bom, é agradável, é testemunho, é pregação. O teu testemunho é a maior pregação que você vai ter, mas tem momentos que a comunhão e a convivência com Jesus é o mais importante. Instrução dentro da palavra, pelo irmão, culto de ensinamento, você tem que seguir. Você tem que ler em casa aquela palavra que foi pregada e se alimentar, e se alimentar. E muito do que o pastor Marcos falou ontem no culto, se você não se esvaziar daquilo que você recebe, você incha e estoura. Irmão, começa a distribuir. Uma coisa que ele falou ontem me chamou muita atenção: comece a distribuir
te deu nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje a palavra fala em casa, comece a ler, que Deus vai te dar um pouquinho. Pegue um papel, pegue uma caneta e comece a primeiro escrever perguntas e Deus vai te respondendo, porque Ele responde. Ele responde. No momento que vier a tempestade, irmão, e nesses momentos, agora pelo acidente que eu passei, eu tive muitas tempestades na minha vida, só que nos últimos dias que eu tive uma oportunidade de estar mais perto de Deus, onde que eu estou trabalhando agora, eu aprendi a ouvir Deus e saber que Ele cuida de tudo, que eu não preciso fazer nada, só a vontade dele. Eu aprendi sobre aquele versículo, não é por força nem por violência. Faça somente o que Deus te mandar fazer. Não enfie uma faca na garganta de ninguém que não vai precisar. É só Jesus. Jesus vai tocar no momento certo. E a palavra tem poder, irmão. A palavra tem poder. Cuide muitas vezes do que você vai dizer. Pense antes de dizer. Pense antes de comentar alguma coisa. Fale somente o que Deus te mandar falar. Brochire é uma cidade que vai ser transformada, mas sem ensinamento não vai ter avivamento. Sem palavra não vai ter cura. Nos evangelhos tem um versículo muito bom, que para mim é muito maravilhoso, que ele diz assim: eles pedem sinais, mas o único sinal vai ser o sinal de Jonas, os 3 dias. Viva o momento com Deus que você tem que viver. Viva aquilo, porque muitos homens de Deus passam por momentos difíceis. Imagina, Simão Pedro estava ali passando por uma vergonha, porque ele era o melhor, e naquela noite não deu certo nada. Naquela noite não aconteceu nada. Mas ele ouviu a voz de Deus. Santo Deus. Pela tua força não aconteceu nada. Mas larga as tuas redes nas águas profundas. Glória a Deus. Aleluia. Que você vai ver algo diferente. Comece a ter comunhão com o Pai na profundidade do Espírito, que você vai ver diferença. Olha como Deus é tão maravilhoso, irmãos. Não deu nada certo. Ele já estava arrumando a ceia de spray para casa. E ele parou e falou: empresta teu barco, Pedro. Deixa Deus entrar no teu barco. Deixa Deus usar a tua vida no propósito que Ele quer te usar. Ah, mas o homem me promete tanta coisa, não promete e não faz. Mas Jesus promete e cumpre. O homem pode não cumprir, mas Jesus cumpre. O homem pode falar 500 vezes que vai até ti, mas Jesus chega primeiro e muda a tua história. Oh, Deus poderoso. Ontem nós estávamos no culto lá e um sentimento carnal veio até mim. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu comecei a ficar triste no momento. Cheguei em casa, quase fiquei com raiva, mas Deus disse: fique quieto que eu estou trabalhando. Fique em silêncio, pois eu estou trabalhando. Aleluia. A minha glória vai aparecer. Tu vai ver a minha glória se refletir. Tu vai ver a minha presença se refletir. Irmão, dentro
propósito. Olha como Deus é maravilhoso. Um dos maiores sinais, se você for ver dentro da palavra, só 3 pessoas viram a glória. Olha como é tremendo. Estevão, Paulo e João. Estevão, um jovem de 17, 18 anos, não diz na Bíblia, mais ou menos pela história, a gente tira o entendimento disso. Ele estava pronto para ser julgado por aqueles homens, e ele falou: eu vejo um homem de branco ao lado do trono de Deus. Aleluia, Jesus. E muitos historiadores dizem que a glória que aparecia na face de Estevão era só 30% do que apareceu no rosto de Moisés. E Estevão não fez milagre nenhum, mas o propósito dele foi ver a glória de Deus. Porque muitas das vezes Deus nos dá um dom. Se Deus nos dá o dom de cura, o dom de transformar a vida das pessoas, o ego começa a vir. E muitas das vezes, quando a gente está parecendo aquele padre do balão, só. E quando cai, quando sai do propósito. Por isso, você tem uma vontade de fazer algo para Deus. Tem pessoas aqui tremendas usadas, Deus, o Fabiano, o pastor José, tremendos usados nas mãos de Deus para te instruir, mas ouça a voz de Deus. Porque se a gente olhar para o homem, Elias, olha só como é Elias, 1 Reis 19. Elias fugiu e foi para a caverna. E olha como um profeta de Deus que fez maravilhas, fez fogo descer do céu, ele foi provado na frente de mais de 400 profetas de Baal, que Deus ouvia as suas orações por causa de uma perseguição de uma mulher. Ele se escondeu na caverna. Mas só para contextualizar, uma mulher fez um homem se esconder numa caverna, um homem que fez sinais, prodígios e maravilhas naquele tempo. E Deus perguntou: Elias, por que tu está aí? Jezabel está atrás de mim. E Deus deixou passar um tempo e começou a vir ventania de um lado para o outro, e nada acontecia. Eles diziam: é Deus. E não acontecia nada. Mas quando veio um vento calmo, veio uma voz até ele: come pão e bebe água, que a caminhada é muito longa. Pão e bebe água, que a caminhada é muito longa, irmãos. O maior prodígio que Elias fez não foi descer fogo do céu. O maior prodígio que Elias fez não foi, olha só, ele já tinha feito tudo isso e Deus disse: come pão e bebe água, que é longa a caminhada. A voz de Deus chegou para ele para dizer isso. Aleluia. Ele tinha feito milhares de coisas, mas o propósito de Elias era só mudar a vida de Eliseu. Quando Eliseu aprendeu, Deus pôde levar ele para a glória. E outro momento, irmão, dentro da Bíblia, para ouvir a voz de Deus, somente ouvir a voz do Pai. Josué começou a chorar. Josué, capítulo 1,
ler o versículo 9 e começou a chorar, porque ele se perguntou: Moisés morreu e agora o que será de mim? O que será do povo? O que eu vou fazer? E Deus falou para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Deus da glória. Irmãos, o homem é falho, o homem tem pecado, mas Deus te ordena hoje: não te mandei eu? Não te mandei que era tu que ia fazer nessa noite? Não te mandei que era você que ia fazer essa noite? Quando Deus colocar você dentro do propósito que Ele já escreveu, somente obedeça a voz de Deus. Somente faça o que Deus quer fazer na sua vida, porque os planos do coração do homem, Provérbios 16 diz, são enganosos, mas a resposta vem do Senhor. O mais importante: você pode fazer planos, você pode fazer milhares de projetos, mas em primeiro lugar obedeça a voz de Deus. É o principal, gente. É o principal, irmão. Aleluia. Daí nós vamos, para continuar a mensagem, nós vamos para a conversão de Paulo. Aleluia, Deus. Mas irmão, você vai dizer assim: mas Paulo matou, tinha uma carta para matar 300 cristãos naquele tempo, mas tinha uma coisa: ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus do jeito que foi ensinado. Aleluia. Aí que está, irmão. Ele foi ensinado de uma forma a acreditar em Deus. Ele foi ensinado de uma forma que quem não obedecesse a lei, os ensinamentos do sacerdote em Israel, não ia acontecer, e tinha que ser preso, e tinha que ser morto, mas que era o mesmo Deus. Porque na palavra vai dizer: quem não é contra nós é por nós. Muitos estão aí adorando a Deus do jeito que são ensinados, e daí quando Deus chega, muda a história, porque muita gente olha. Eu vi o pastor José antes, o queixo roxo e a ponta do cabelo roxo. Eu vi o pastor José antes, gente. E hoje ele está no propósito de Deus, porque Deus fez. Ele aprendeu de um jeito, mas Deus trouxe para a verdade, no lugar que é para estar, na vontade que é para estar. Muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Coloque o seu coração dentro da vontade de Deus. Irmão, mas prometeram ir lá em casa. Irmão, mas prometeram isso para mim. Deus promete, Deus cumpre. Se eles não vêm, venha você. Se não prometem para você e não cumprem, faça você segundo os ensinamentos que Deus te dá. Aleluia. Irmão, é muito fácil aprender sobre Deus, muito fácil. Mas eu digo, a gente tem preguiça. Hoje é muito fácil. Tem aplicativo no celular que você pode deixar a Bíblia em áudio todo o tempo e você vai aprendendo e se alimentando. É fácil. Você pode estar lavando uma louça e ouvindo a palavra. Você não precisa estar só com os olhos na letra. Você pode estar lavando uma louça, ou lavando o seu carro, ou fazendo faxina, ou fazendo isso ou aquilo. Aleluia. Tem áudio. Irmão, não sei ler. Tem áudio. Irmão, não tenho preguiça de ler. Tem áudio.
tem instrumento. Irmão, isso aqui que nem o irmão Fabiano falou antes, isso aqui é a marca da besta. Se você não saber usar, você vai ser o besta. Porque isso aqui é um instrumento muito valioso. Tudo que o homem criou foi porque Deus permitiu ser criado. E tudo pode ser usado para a glória de Deus. Basta não saber usar. Se vocês me conhecessem há 2 anos, 3 anos atrás, vocês iam dizer misericórdia. Só minha mulher sabe o que ela passou. Vocês iam dizer misericórdia. Se vocês olhassem numa tela, o irmão Patrick de 2 anos e meio, 3 anos atrás, porque o irmão Patrick está sendo hoje, vocês iam dizer, não é o mesmo. Lavagem cerebral de ET ou outra coisa aconteceu. Não é o mesmo. Porque Deus faz novas todas as coisas. Porque Deus transformou o convencido em convertido. Porque Deus fez a criatura sem instrumento. Porque muitos hoje dentro da igreja saem da igreja porque ainda não são filhos, são criaturas. Irmão, você não precisa matar ninguém dentro da igreja. Quem não está no propósito sai pela vontade de Deus. Quem não está no propósito e quem não está sendo instrumento sai pela vontade de Deus. Escute somente a voz de Deus. Somente Deus. Aqui eu tenho certeza que neste lugar de oração você terá alimento. Você terá alimento espiritual. Você ouvirá o Senhor. Pois aquela oração do pastor Pedro não vai falhar, aquela profecia que ele entregou, que quem não tiver na direção de Deus não subirá. Não vai subir. Porque Deus só não tem quem ouve a voz dele. Deus só transforma aquele que é alicerce dentro da casa dele. Irmãos, essas palavras que eu tinha para a amada igreja, o que eu não soube levar para os irmãos, que durante a semana o Espírito Santo toque no coração de vocês e que nós viemos a cada vez mais estar na presença dele. Eu peço para os irmãos se colocarem de pé nessa noite.